Ô Rui, como é que você viu a posição do Romário, né? Um senador que vem de uma origem popular, enfim, tem até uma filha deficiente, o Haddad tweetou sobre isso hoje, que também é uma coisa que me parece um pouco uma armadilha, né? Ah, não, já que ele tem uma filha deficiente, ele deveria apoiar o governo do PT, que criou programas e tal, e o governo do Bolsonaro é um governo reacionário. Mas ele declarou apoio ao Bolsonaro, dizendo que tudo no Brasil estava uma merda antes. Como é que você vê esse caso específico desse senador no Rio de Janeiro? É desinformação, enfim, é uma pessoa que perdeu a sua, ou nunca teve consciência de classe. Como é que você vê o caso dele? Eu acho que nós temos que entender que uma boa parte da população pobre, ela não tem, uma boa parte não, a maioria da população em geral, não vamos falar só da população pobre, ela não tem consciência nenhuma do que está acontecendo, a consciência é muito limitada, né? A pessoa vê o mundo de uma maneira muito prática. A maioria dos trabalhadores e tudo mais, eles querem resolver a princípio eles querem resolver o seu problema de um ponto de vista individual. Essa é uma coisa muito natural numa sociedade como a nossa. O Romário é um exemplo disso daí, não é uma coisa extraordinária. Ele não se preocupa com problemas sociais porque, para ele, os problemas dele, o problema da filha dele no caso, tem que ser resolvidos através do sucesso individual dele, né? Ele foi um jogador bem sucedido, ganhou algum dinheiro, depois foi parlamentar, não sei da vida parlamentar dele direito, tal, mas continua ganhando dinheiro, então o problema dele está resolvido e ele não vê outra alternativa, que aliás é uma coisa muito comum, né? É difícil, até porque você, nos sindicatos, na política da esquerda, é uma coisa muito complexa. Vai chegar um momento em que essa situação vai se reverter, a população vai adotar uma luta coletiva para mudar de conjunto a situação. Eu já vi muitas manifestações disso no Brasil, isso é uma tendência. Mas as duas coisas coexistem, quer dizer, a busca pela solução individual dos problemas, por um lado, e a solução coletiva, por outro. Eles coexistem dentro da sociedade, até que num determinado momento eles explodam na superfície, né? Uma coisa que a gente não deve exagerar, né, quando fala desses jogadores de futebol, que os jogadores de futebol causam na classe média, na intelectualidade, uma impressão muito negativa. Mas nós temos que entender que esses jogadores de futebol, eles são todos gente que veio do povo brasileiro, né? Alguns são muito pobres, muito mesmo, outros menos, mas eles são muito representativos do que é o povo brasileiro. Nas condições em que ele vive, imagina uma pessoa muito pobre, de repente começa ganhando dinheiro no futebol, isso daí mexe com a cabeça, a pessoa não é uma pessoa instruída. As próprias pessoas instruídas se corrompem com muita facilidade também, que dirá uma pessoa totalmente pobre, totalmente ignorante. Eu acho que a gente não deve ter um julgamento drástico de um jogador de futebol, como eu vejo o pessoal fazer, né?